tudo bem com vocês, pessoal? Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina de Circuitos Elétricos 1. Então, o material da disciplina está disponível no Moodle para os alunos que são matriculados na mesma. Também está na página pessoal do professor e no canal do YouTube do professor. Então, quem não é aluno pode acessar esse material pelos outros canais. E quem é aluno tem o material então disponível diretamente no Moodle da disciplina. Esta conversa, inicialmente, vamos falar então sobre a disciplina propriamente dita, os objetivos de aprendizagem. A seguir falaremos um pouco como será a metodologia de trabalho e alguns aspectos importantes sobre essa área então de estudo dessa disciplina. Como motivação, circuitos elétricos é uma disciplina que faz parte de qualquer curso na área de eletricidade, eletrotécnica, eletrônica ou engenharia de automação, controle, enfim. E eletricidade, na verdade, é um ramo dentro da engenharia elétrica. Então, circuitos elétricos faz parte do estudo de um curso de engenharia elétrica ou das suas áreas abrangentes, seja na área técnica ou tecnológica. Então, sejam cursos tanto de ensino médio como cursos superiores de tecnologia, eles fazem parte dessa grande área que é a engenharia elétrica e eletrônica. E aí, como motivação, recentemente se teve as comemorações do primeiro homem pisando na Lua, e esse homem que de fato pisou na Lua, ele era engenheiro. Então, a engenharia deu uma contribuição muito grande para a conquista espacial, como recentemente também com as viagens até a estação espacial, até o planeta Marte, com veículos robóticos. Então, a engenharia tem esse papel fundamental em desenvolver tecnologias para a humanidade. A disciplina propriamente dita de Circuitos Elétricos 1, o foco dela é estudar e compreender os conceitos utilizados para análise de circuitos de corrente contínua. Então, o nosso objetivo principal aqui é que vocês dominem as técnicas e as ferramentas de como que se faz os cálculos das grandezas elétricas em um circuito elétrico de corrente contínua. Nesta disciplina, nós focamos em corrente contínua. Ao longo do curso, vocês estudarão a mesma análise aplicada para circuitos, por exemplo, em corrente alternada. Então, a disciplina ela está dividida em alguns objetivos de aprendizagem, que vamos comentar em seguida, e o aspecto principal é analisar circuitos em corrente contínua. Esse é o objetivo principal da disciplina. Então, nós vamos, ao longo da disciplina, conhecer as principais grandezas elétricas, os componentes de um circuito elétrico, os principais, componentes básicos de um circuito elétrico. Vamos aplicar leis, teoremas e utilizar ferramentas de análise de circuitos elétricos. Então, esse é um instrumental para que a gente possa calcular as grandezas de um circuito, ok? E citar aplicações, ou seja, onde que se utiliza isso? Afinal, para que eu estou aprendendo a utilizar essas ferramentas? Então, qual é a finalidade disso? Onde que nós, de fato, utilizaremos essas ferramentas, então? Então, a disciplina ela foi reformatada para essas atividades agora não presenciais, então o conteúdo ele foi diluído em tópicos menores, inicialmente com o foco em grandezas elétricas e suas unidades de medidas. Então, nesse objetivo de aprendizagem também fala-se um pouco sobre o Sistema Internacional de Unidades de Medidas, a seguir sobre instrumentação, então como que eu meço as principais grandezas, por exemplo, tensão, corrente e resistência. E aí também já uma aplicação utilizando o laboratório remoto Visir, que vai ser a nossa principal ferramenta de laboratório ao longo dessa disciplina. Em seguida, fontes de tensão e resistores, e aí a lei de Ohm. Então esse primeiro bloco, ele é uma revisão daquilo que a gente já tinha visto nas aulas presenciais lá no mês de fevereiro e parte do mês de março. E aí, em seguida, continuamos com análise de circuitos séries, circuitos mistos, circuitos paralelo e a lei de Kirchhoff para correntes e a lei de Kirchhoff para tensões. Esse será o segundo bloco, que parte dele a gente tinha visto também na forma de atividades não presenciais, mas agora vamos
ver novamente com calma, né, com profundidade, para que vocês dominem isso. Esse é o segundo bloco. Finalmente, a última parte da disciplina será a análise de circuitos utilizando as técnicas de análise de malhas e análise de nós, transformação de fontes, e a seguir, então, os principais teoremas, né? Teorema de Thevenin, de Norton, teorema da superposição e da máxima transferência de energia. E lá no finalzinho, vamos fazer uma introdução ao estudo de circuitos com capacitores e o que é esse elemento, então, capacitor. Então, esse é o resumo, né, dos objetivos de aprendizagem que a gente tem na disciplina de circuitos elétricos 1, ou de um curso básico, né, de circuitos elétricos 1. Então, o nosso livro-texto, ou seja, a disciplina ela está organizada em cima do livro-texto que é Análise de Circuitos de Robert Bolestad. Então, esse é o nosso, digamos assim, elemento central a partir do qual a disciplina foi organizada, tá ok? Então, o que a gente precisa dominar ao final da disciplina? Então, isso tem que ficar claro para vocês, porque isso, né, a gente precisa saber, não tem como, né, avançar no curso sem ter esse domínio, então, das principais grandezas elétricas, dos elementos que compõem o circuito, então um resistor, uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, os instrumentos de medidas, né, como é que eu meço as principais grandezas elétricas, principalmente com o multímetro, que é o instrumento que nós vamos utilizar, e como é que eu calculo correntes, tensões e potências e resistência total, por exemplo, em um circuito. Tá? Essas são os objetivos que nós precisamos alcançar ao longo da disciplina. E aí, finalmente, então eu consigo fazer a análise de um circuito em corrente contínua. Por exemplo, uma aplicação típica pode ser um amplificador de áudio, o circuito de polarização dos transistores desse amplificador de áudio. Bem, por que nós precisamos fazer implementação? Seja em laboratório físico, né, com vocês, né, colocando a mão na massa, fazendo a montagem, fazendo as medições, ou então com um laboratório remoto como o Visir, porque os fenômenos que compõem um circuito elétrico, e seja eletrotécnica, seja eletromagnetismo ou eletrônica, eles não são todos modelados, às vezes pela sua complexidade. Então, tem aspectos térmicos, aspectos de não linearidades dos componentes, mudança de comportamento com a frequência do circuito, com a temperatura do circuito e assim por diante. Nem todos esses aspectos são traduzidos em equações matemáticas para a análise do circuito, porque ficaria muito complexo de se fazer isso. Então, para que a gente não tenha surpresas quando vai desenvolver um equipamento eletrônico, por exemplo, de esse equipamento não funcionar porque alguma coisa não foi prevista, então a gente faz inicialmente o estudo com base na teoria, no circuito totalmente teórico e normalmente ideal, a seguir uma simulação usando um software também considerando componentes ideais. Aí até pode ter uma etapa com um software melhor, que já pode levar em conta componentes reais, com suas quedas de tensão, com suas perdas, por exemplo. Muitas vezes se faz uma montagem em placa de circuito impresso, e aí nessa sequência, estando tudo ok, aí faz então uma primeira placa de circuito impresso para testar como protótipo, tá? A partir da montagem anterior, que foi de uma matriz de contatos, tá? Então, se o protótipo funcionar corretamente e não tiver nenhuma surpresa, ou seja, nenhum fenômeno aparecer que eu não levei em conta, faça então a produção de lotes piloto que vão ser disponibilizados para testes por alguns usuários ou por funcionários da empresa, da fábrica que está desenvolvendo esse equipamento. E aí só após essa última etapa é que é lançado o produto e colocado, né, comercialmente para ser vendido então nas lojas. Então a parte de construção de um equipamento em laboratório é fundamental para que a gente verifique se ele de fato se comporta como a gente imaginava. Para nós aqui em circuitos elétricos, nós vamos utilizar o laboratório para fins de verificar. A lei de Ohm de fato é assim na prática, como foi apresentada na teoria?
esse vai ser o principal objetivo do laboratório, a gente consolidar o conhecimento que a gente obteve na teoria. Então, o laboratório ou o laboratório remoto, VISIR, serão mais uma ferramenta para a gente, de fato, fixar e entender melhor o conteúdo que a gente está estudando, tá? Então, o laboratório remoto VISIR vai ser nossa principal ferramenta, pelo fato de que hoje não podemos acessar os laboratórios físicos, né, em virtude da pandemia, então o laboratório remoto ele fica à nossa disposição à distância. Então, eu aqui da minha casa, ou você aí da sua residência, pode fazer um laboratório físico, só que acessado remotamente. Então, não é uma simulação, é uma montagem física que o laboratório consegue fazer para você, né, por meio das placas e dos componentes que tem lá, e que você acessa à distância por meio da página, então, do VISIR do Campus Florianópolis, tá? Comentar também que o VISIR é um projeto colaborativo de diversas universidades, principalmente da comunidade europeia, e foi através desse consórcio de universidades que o IFSC, então, Campus Florianópolis, se integrou a esse projeto e hoje tem, né, um laboratório remoto instalado lá no campus. Também podemos utilizar softwares de simulação, como o PSIM, PSIM, Multisim e outros, tá? O Multisim ele é acessado gratuitamente através de uma página, e os experimentos que a gente está fazendo na disciplina eu também estou colocando lá no Multisim para vocês reforçarem, né, o entendimento daquele experimento. Então pode utilizar também o Multisim como uma forma de consolidar melhor aquilo que vocês estão estudando. Tem outros softwares também, mas esses são inicialmente os que eu comentaria aqui, né? Circuit Lab, enfim, mas esse ele é pago, tá? Então eu não recomendo, né? O Multisim você consegue utilizar gratuitamente, eu também utilizo gratuitamente, os circuitos que eu disponibilizo não tem custos, tá? Também é interessante utilizarmos muitas vezes softwares de cálculo. Então, quando estivermos resolvendo um circuito que vai ter 3 equações e 3 incógnitas, dá para resolver à mão, utilizando determinantes, enfim, uma calculadora? Dá. Mas um software de cálculo, ele sempre simplifica a nossa vida e é uma maneira de conferir se o que nós estamos fazendo está de fato correto. Então, eu sugiro que utilizemos softwares de cálculo, por exemplo, o Wolfram Alpha é acessível por meio de uma página e não tem custo. Então a gente pode resolver as equações do nosso circuito com 2 equações e 2 incógnitas, ou 3 equações e 3 incógnitas, por exemplo, lá na hora de estudarmos análise de malhas e análise de nós, através do Wolfram Alpha, por exemplo, tá? O Matemática é muito poderoso, mas ele é um software pago também. Então, né, com o valor do dólar atualmente, fica um pouco proibitivo da gente adquirir esses softwares pelo alto custo que acabam tendo, tá? Um software gratuito para cálculo é o SMATH Studio, que é um software de código aberto que você pode baixar e utilizar no seu computador, ou também acessar através da versão cloud dele, que pode ser acessada diretamente em uma página sem precisar instalar, ok? Então, é uma ferramenta interessante também para resolver equações e fazer cálculos simples. Então, essa foi a apresentação da disciplina, do que pretendemos trabalhar na disciplina, ok? De qual é o foco dela, né? E as principais ferramentas que utilizamos nessa disciplina. Na próxima aula, já faremos então a introdução à análise de circuitos, onde falaremos das grandezas, né, das principais grandezas elétricas e do Sistema Internacional de Unidades de Medidas. E cada grandeza elétrica vai ter a sua unidade de medida, sua forma de escrever essa grandeza com a sua unidade. Então, na próxima aula, como introdução à análise de circuitos, faremos então essa revisão de grandezas elétricas e unidades de medidas, tá? E na sequência, faremos então uma aula sobre medição dessas grandezas. Então, conectar o multímetro para medir tensão, conectar o multímetro para medir corrente e conectar o multímetro para medir resistência, ok? Então essa é a sequência que a gente vai estudar aí nas próximas semanas com calma, né, cada um no seu ritmo, para vocês entenderem de fato
né, com bastante propriedade esse conteúdo que é fundamental para o curso de vocês na área de eletrônica industrial. Ok?